Naquela época, o Sinodal era um internato? Era um internato de tempo integral. Olha só. E era um internato, inclusive, com separação de gênero. Os meninos estavam num prédio e as meninas estavam num outro prédio. E nós não tinha licença para visitar as meninas. Aham. Nós só as encontrava em sala de aula, recreio e as refeições do internato e atividades esportivas, lúdicas e participação nos clubes que eles tinham aqui naquela época, clubes de socialização, vamos chamar assim, né? Tinham 2 clubes. Tinha o TEN, que era o Talking English at Night Club, Olha só. que era Nossa. 10 pessoas, 10. Aham. Eles plantavam 10 árvores, eles tinham 10 orquídeas, tudo 10. Sério? Sério? E aí tinha outro clube de socialização que era o Clube Pan-Americano, Aham. onde cada aluno que entrava para o Pan-Americano interno ou externo representava um país Olha só. de todas as Américas. E quando vagou, eu me candidatei e acabei passando a representar os Estados Unidos. Aham. E aí você tinha na tua mesa a bandeirinha dos Estados Unidos e cada reunião tu tinha que trazer uma informação sobre aquele país. Olha só. Nossa, que coisa diferente. É a primeira vez que eu ouço uma coisa E assim. você aprendia a puxar a cadeira para uma companheira tua sentar do lado, depois empurrar. Tinha uma janta especial, tudo de terno e gravata, Aham. as meninas bem vestidas, para você aprender como lidar com garfo, faca, copos e tal, e como você se porta numa janta, e o diálogo e a discussão entre os países aí. E aí, obrigatoriamente, no caso, já que tu representava os Estados Unidos, tinha que falar inglês? Como é que funcionava isso? Não precisava falar inglês, nem espanhol, os que representavam países de fala espanhola. Não, mas tinham que trazer notícias. Não é que tu era obrigado a trazer cada vez uma notícia, mas era importante que tu vinhas preparado, porque o coordenador era um professor, o professor Stahlschmidt. Então, às vezes, ele pedia, representante dos Estados Unidos, tem uma notícia? Da Argentina, tem uma notícia. Canadá, tem uma notícia. Né? De Cuba, tem uma notícia. Então, ele ia chutando e aí era bom cada vez você levar lá uma notícia do que tu pesquisavas nos jornais. Muito interessante isso. Era um colégio de tempo integral, então. Tempo integral. Manhã, tarde, noite. E vocês tinham a oportunidade de visitar a família? Como é que funcionava essa relação? Quem morava perto, eu morava a 300 e poucos quilômetros, eu não ia. E eu vim de uma família, confesso, de uma família muito pobre. Minha mãe era viúva. Então nós não tinha dinheiro para viajar. Mas os que estavam interno aqui de Esteio, tinha gente de Esteio interno, tinha gente de Novo Hamburgo interno, tinha gente de São Sebastião do Caí, de 2 irmãos. Esses fins de semana rapavam o pé. Eu não podia rapar o pé, porque primeiro que não tinha ônibus com tanta frequência, segundo não tinha dinheiro para pagar essa passagem que era cara. Então eu ficava aqui e só ia para casa no final do ano. Ou no meio do ano nas férias. Sim. Quando era possível, porque eu participei de numa férias de julho, eu fiz o que chamava de Spielfahrt, uma viagem cultural de teatro, cena gaúcha, declamação, coro, e nós íamos pelas comunidades da ISLB, em nome do Colégio Sinodal. Tudo devidamente organizado, treinado. Nossa, então assim, a relação da ISLB em geral com o Colégio Sinodal era muito próxima. Muito próxima, muito tranquila. Né? As comunidades naquela época até quase que brigavam para ter a nossa Spielfahrt lá. Porque a gente levava entretenimento para um povo que naquela época você precisa pegar, Yuri, e jogar lá para trás, não tinha internet. A televisão era o começo da televisão, né? Rádio sim, mas teatro então nem se fala no interior. Sim. E aparecia uma turma de jovens que nós levávamos acho que 2 ou 3 peças teatrais, uma série, uma cômica e tal. Isso era um momento cultural para essas comunidades. Muito interessante. E aí esses jovens ficavam nas casas dos membros? Membros, hospedados na casa de membros. Ninguém ia em hotel. E quanto tempo durava esse itinerário, assim? Ficava no final de semana, uma semana? Acho que era 1 a 2 semanas. Olha num ônibus especial, devidamente fretado pelo Colégio Sinodal. Os alunos não tinham despesa nenhuma.
Né? Quem tinha despesa que, se eventualmente tinha, era o colégio que cobria. Mas, tanto quanto eu me lembro, a gente só gastava o dinheiro de bolso. Não ia tomar uma coca aqui, tomar um refri lá, comer um sorvete. Né? Mas a gente não tinha despesa nenhuma. Nossa, isso é muito interessante.